campos de batalha do Rio de Janeiro já foram mapeados e o interventor Braga Neto sabe exatamente o que tem de fazer. Segundo o Globo, o general já mapeou que entre as 763 favelas do estado, que somam 1.300.000 moradores, 17 merecem atenção especial. Alguns complexos são disputados por até 4 facções criminosas, incluindo milícias, como é o caso do Complexo da Maré. Os frequentes confrontos na Maré fazem com que ela seja um permanente barril de pólvora. Cidade de Deus, Rocinha e Complexo do Alemão também vivem sob tensão constante. Principais entrepostos de drogas do estado são comunidades que estão sempre na mira de facções ou de operações policiais. Exatamente, lembrando que a Rocinha fica no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro e alimenta ali todos os consumidores de droga na Zona Sul. E, aliás, o Lindbergh Faria deu um discurso lá na tribuna, eu não assisti inteiro, mas eu li a manchete, alertando que também tinha tráfico de drogas na Zona Sul. Eu não sei se o Lindbergh sabe que a Rocinha é na Zona Sul, o Vidigal é na Zona Sul, tem tráfico de drogas sim, e obviamente tem tráfico funcionando também em apartamentos alugados, em outros entrepostos aí desse pessoal. É que o sujeito que vive com a cabeça no século passado, ou no outro ainda, como o Lindbergh, naquele tempo não existia isso aí. Né? A Rocinha não existia, não tinha nada na Zona Sul, então ele não está ele precisa chegar ao século XXI, né? Tá longe. Tá longe. Zé Maria, quer complementar alguma coisa aí sobre a intervenção? Sim, quero sim. Olha, primeiro, o grande debate que tem que ser levado aqui no Brasil é sobre o consumo de drogas, né? Não é a favela que consome drogas, não é só. Lá também, mas assim, o grande consumo está exatamente nesta Zona Sul a que se referiu o senador, né? Não é a Zona Sul geral, mas aquela Zona Sul que ele considera os donos do pedaço, os donos do terreno. Eles consomem e é isso que traz mercado, que força o crime organizado a fornecer drogas. Então, é preciso discutir isso, né? Essas pessoas que falam da violência, essas pessoas que falam das favelas e que consomem e que criam um mercado. O senador conhece muito bem isso, Lindbergh Farias, né? Ele sabe, porque vive lá na Zona Sul e sabe que a favela apenas faz o entreposto, né? Faz o transporte. E no mais, a situação, eu fiz questão de falar aqui sobre essa situação do Rio de Janeiro, porque muitos militares dizem que esta é uma questão de defesa nacional, porque o Brasil pode ser levado à condição de um país dos narcotraficantes. O Brasil hoje tem uma passagem de drogas muito grande. É um país que tem um mercado consumidor, mas é uma área de passagem muito importante para o mercado internacional. Portanto, esta intervenção federal, que não é intervenção militar, acho até que o presidente poderia colocar um civil em vez do militar, né, como interventor, né? Isso aí vai deslocar um pouco o eixo do crime organizado. Olha, Felipe, o crime está organizado e os policiais desorganizados. É isso aí. Vou fazer um comentário final só sobre essa intervenção. Eu acho que agora o que está acontecendo vai forçar aí a adoção de medidas que são urgentes há séculos. Por exemplo, a proteção das fronteiras, por onde chega boa parte da droga que passa pelo Brasil ou que é aqui consumida. Cabe ao Exército defender as fronteiras, mas para isso ele precisa ter equipamento e pessoal. O que falta? Tomara que o governo agora comece a tratar com mais carinho as necessidades e reivindicações das Forças Armadas. Tomara que acabe essa conversa de que as Forças Armadas, essa associação antiga das Forças Armadas com golpes, ditaduras, tal. As Forças Armadas defendem a soberania nacional e a ordem pública. E é nesse sentido que elas estão atuando agora no Rio. Exatamente. Comentando aqui o comentário do Zé Maria e do Augusto, lá no Rio passaram a consumir droga abertamente há muito tempo. Tem lá o posto 9 na Praia de Ipanema, onde o consumo de maconha é visto por todo mundo que chega lá perto, no Baixo Gávea, em outras festinhas da cidade, até no carnaval ali, por volta da Marquês de Sapucaí, tinha muita gente consumindo. Isso de fato acontece. E em relação ao que o Augusto falou, as fronteiras, eu fiz um comentário específico sobre
isso hoje no Jornal da Manhã. Eu sempre repito aquele mantra quando eu toco nesse assunto, que o tema mais debatido em Israel, na Europa, nos Estados Unidos é a fronteira. E no Brasil é besteira. E nesse fim de semana saíram várias notícias sobre isso. O Globo noticiou que o PCC contrabandeia armas e drogas de traficantes venezuelanos pela fronteira que separa o norte de Roraima da Venezuela, lá por onde também estão passando refugiados, gente que está fugindo da ditadura do Nicolás Maduro. O Estadão mostrou que o uso de fuzis por criminosos no Rio e em São Paulo quase dobrou nos últimos 5 anos, enquanto as apreensões de todos os tipos de armas feitas pela Polícia Federal nas fronteiras caíram quase 61% em 2017. Resultado, aumentaram as apreensões feitas pelas polícias estaduais, que já encontram esses fuzis que são fabricados no exterior com as quadrilhas locais. Então, no Rio, por exemplo, as polícias civil e militar apreenderam no ano passado 499 fuzis, um recorde. Isso é sinal de quê? De que o policiamento, a fiscalização, a vigilância na fronteira é muito pior do que deveria ser. E pelo menos um político deu um comentário falando sobre isso, que foi o governador de Rondônia, Confúcio Moura, e também outro que foi o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Eles que têm que lidar com isso, Confúcio do MDB e o Azambuja do PSDB. O Confúcio disse o seguinte: essa intervenção é uma atitude última para dar uma resposta imediata à situação, mas não resolve porque o Rio é apenas o efeito. A causa está nas fronteiras brasileiras, na ausência da presença do Estado. E por aí vai. E o Azambuja disse: não adianta combater o problema da droga nos morros do Rio, nos grandes centros, se não blindarmos as nossas fronteiras. Então, alguns políticos estão remetendo aí a questão das fronteiras. Obviamente, a longo prazo, ela é muito mais importante, só que lá no Rio de Janeiro você tem uma situação problemática com a população que está lá refém dos traficantes. Então, as duas medidas são necessárias. Perfeito. E é preciso que o debate seja posto dessa maneira, principalmente nesse ano eleitoral. Mas